Salve, salve designers, e aí, beleza? Como é que vocês estão? Tem um tempo que a gente não se fala, né? Por causa desse projeto aí. Eu te confesso que ainda não olhei todos os projetos, tá? Essa semana foi um pouco corrida pra mim, mesmo estando em casa. Mas vou olhar com calma. Eu sei que os que não me entregaram é porque não conseguiram fazer, por causa de problemas com o computador. Super entendo. Mas hoje eu quero abordar com vocês o conceito do Shape Layer, um pouco mais com profundidade. A gente vai ter duas aulas sobre o Shape Layer, tá? Já falar hoje e na próxima aula também. E eu quero mostrar um pouco do que eu fiz aqui, do que envolve o Shape Layer, tá? De como otimizar o teu Shape Layer para ter propriedades. Vamos abordar umas coisinhas aqui. Eu fiz um projetinho aqui rápido, tá? Nada demais. Utilizando somente shapes dentro do After. Beleza? Ó, eu vou deixar esse arquivo para vocês. E também vou mostrar como é que eu fiz ele. Eu vou dar uma desconstruída nele aqui para vocês verem como é que foi esse processo, tá? Beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá. Então, galera, dentre as multi possibilidades do Shape Layer, que são muitas mesmo, tá? Shape Layer é uma coisa que, nossa, é muito bom. É um método muito usado, né? Animadores, motion designers usam muito. É muito atual, muito contemporâneo essa forma de animar. Se você anda pelas ruas, né? Não agora, né? Que a gente não tem andado muito pelas ruas. Mas toda propaganda, toda campanha publicitária utiliza em algum momento alguma animação de shape, seja por uma logo, seja por uma forma, seja pelo que a gente já tem visto já, o das outras aulas, que é animar utilizando vetores, que de certa maneira também não deixa de ser um shape layer, mas não é um shape layer nativo, tá? Não é um shape layer criado dentro do After, então não engloba o assunto de hoje. O assunto de hoje é shapes criados dentro do After. E por quê? Porque tem mais possibilidade. O After, ele te dá mais flexibilidade, tá? Quando você faz o Shape Layer dentro dele, o Shape Layer nativo dele tem muito mais recursos, porque afinal de contas é do próprio After, beleza? E dentre as coisas mais óbvias que o Shape Layer permite, eu fiz uns tópicos aqui, né? Uma listinha, e eu quero falar disso agora, tá? Então, a primeira coisa, o Shape Layer, ele permite múltiplas camadas, tá? Internas. O que isso quer dizer? O Shape Layer, ele tem uma vantagem em comparação a outras camadas, que o After, ele funciona de forma meio parecida com o Photoshop. Dentro de uma camada, você só consegue colocar uma camada. Você não consegue colocar outros elementos dentro da única camada. Ele não trabalha com aquele sistema do vetor, de que dentro de uma única camada você possui vários paths. Não é assim. Porém, o Shape é. O Shape realmente é muito parecido com o conceito de forma criado pelo Adobe Illustrator. Então você consegue sim com ele ter múltiplos elementos dentro dele. Ah, mas para que isso serve para mim? Para que isso agrega valor no meu processo criativo, na produção dos meus projetos? Para começar, você vai ter uma organização melhor. Você não vai ter múltiplas camadas subdivididas, uma camada para cada coisa. Você pode perceber que esse projeto tem poucas camadas. Eu optei por colocar as elipses separadas e eu não sei porquê, porque agora eu percebi que eu poderia ter feito de maneira mais otimizada. Mas eu acho que porque eu criei de forma mais natural, e todo mundo faz isso, eu acabei criando uma camada para cada tópico. A gente que usa muito Photoshop fica acostumado com isso, tá? Então o Shape Layer permite múltiplas camadas dentro da única camada, tá? Por exemplo, aqui nessa camadinha chamada tela, vocês podem notar que eu tenho uma can, um visor e uma moldura. Interessante que eu falei duas coisas em inglês ou em português, né? Tá maneiro. E esses são conteúdos que pertencem a essa única camada. E aí vocês vão ver que tem parâmetros que funcionam individualmente para cada um e parâmetros gerais que funcionam para a camada como um todo. Eu acho que isso é muito vantajoso quando a gente faz animações de forma. Então é a primeira coisa, permite múltiplas camadas internas, que a gente pode chamar aqui de subelementos. As animações deles são mais dinâmicas, com propriedades próprias, como eu acabei de falar. Cada tópico desse vai ter seu próprio painel de transform, tá? Então, além de você ter o transform geral da camada, que tem rotation, position, scale, anchor point, opacity, você ainda tem parâmetros individuais dentro dessa única camada. Então você tem meio que uma dobra.
A cam tem parâmetros e a tela também. O visor tem a tela também. A moldura, a tela também. Então você abre um leque de possibilidades para animar. Como eu acabei de falar, eu estou dando meio que um spoiler do que eu vou ler, né? Permite que propriedades de cada conteúdo sejam animados, meu Deus, de forma individual, tá? Como eu acabei de falar, esses tópicos te permitem que cada parte seja animada de forma separada. Calma, calma que eu vou mostrar, tá? Eu vou fazer uma partezinha prática para vocês entenderem isso, beleza? Outra coisa que é genial, eles recebem máscaras. Não confunde com o próprio shape. Vocês lembram que na hora de criar uma máscara, eu preciso estar com o elemento selecionado? Senão ele não cria, ele cria um shape. E se ele já tinha um shape, se eu for desenhar uma forma com a camada do shape selecionada, ele vai criar uma máscara? Não necessariamente. Vou mostrar para vocês também. Bem, o shape tem métodos de animação fenomenais. Nesse tópicozinho aqui, ó, chamado Add. Eu vou deixar esse assunto para a próxima aula. Tem muita coisa legal. Tem o Pucker, tem o Repeater, tem muita coisa, tá, que a gente pode utilizar dentro do assunto do shape ainda para expandir nosso conhecimento como animador de After Effects, tá? É óbvio que ele vai aceitar camadas 3D, câmera, luz e tudo que a gente já tem visto, né, nas outras aulas. Isso é muito útil para tipografia cinética, isso é muito útil para tudo, tá? Como eu falei, o Lyric Video ele é apenas uma maneira do mercado para um motion designer, para um animador de After Effects que gosta de trabalhar com tipografia. Tem diversas outras maneiras de você entrar nesse mercado trabalhando com After. O After é um software que abrange tudo, tá? Tudo. É muito bom trabalhar com After, embora seja muito trabalhoso e às vezes você vai fazer muita coisa para ter um resultado pequeno, mas a satisfação é garantida, então vale a pena. Outra coisa é que ele é bom demais, os Shape Layers são muito bons para animações de flex design, como esse layout que eu estou mostrando para vocês, para animações minimalistas de forma geral, tá? É um tópico muito mais, é uma forma muito mais natural, fluida e leve, porque afinal de contas são só formas de você trabalhar com as suas animações, tá? Então eu acho que esses são os pontos mais importantes de pontuar nesse momento sobre o Shape Layers. É claro que tem muito mais coisa na nossa aula 2, ainda vou falar mais outras coisas, mas da próxima vez que você pensar, vou usar Shape Layer, para que eu devo usar Shape Layer? Lembra desses tópicos que vai dar tudo certo. Agora vamos ver um pouquinho da parte prática do Shape Layers, vamos lá? Beleza, estou criando uma composição aqui, sem nada demais, tá? Vou começar a abordar o conceito do Shape Layer, vamos lá. Preferi criar ela vazia para não estragar o que eu já fiz e para poder explicar de forma mais simplista aqui para vocês verem. A primeira coisa, o Shape Layer é todo objeto, toda camada que você vai criar usando uma ferramenta de desenho do After, que pode ser a Pen Tool, que pode ser essas ferramentinhas aqui de formas, tá? Então, para a gente começar, eu posso vir aqui e desenhar um objeto, beleza? Eu posso segurar o Shift para manter a proporção, eu posso segurar o Ctrl, que aqui no caso seria equivalente ao Alt do Photoshop ou do Illustrator, e eu posso segurar o Alt, que meio que dá um snap, para deixar ele criando em saltos, tá vendo? É bem legal. Tá? Então é uma criação padrão, nada demais. Por que aquele ponto âncora ali fica sempre ali, e mesmo que eu crie com Shift, mesmo que eu crie com Ctrl, ele faz isso para mim. Ah tá, a barra de espaço também funciona, tá? Você pode apertar a barra de espaço e escolher o ponto que você quer criar, se você for uma pessoa já muito objetiva no que você quer fazer. Claro que você não precisa de maneira nenhuma ficar preso nesse método, nesse processo de criação. Você pode alterar a hora que você quiser. Então todo objeto criado de forma natural dentro do After com ferramentas de desenho é um Shape Layer. Porém, se vocês lembram, o Shape Layer ele vai ser criado em qualquer camada que não esteja selecionada. E isso tem a ver com esse tópico aqui, ó. Esses dois carinhas aqui. Esse primeiro é a ferramenta de criar shape e esse é a ferramenta de criar máscara. Todas as duas estão vinculadas às ferramentas de desenho. Então, por exemplo, eu fiz um shape. Quer ver? Deixa eu dar Ctrl Alt Home, Ctrl Home, para ele centralizar. Só que agora eu queria fazer uma máscara desse shape. Tá? Preste atenção. Eu tenho um shape, criei um Shape Layer.
tá? Por enquanto é só um shape. E agora eu quero criar uma máscara do shape. E eu posso pegar Pen Tool, posso pegar qualquer ferramenta. Porém, eu preciso vir aqui e trocar o método de criação. Porque nesse momento, mesmo com a camada estando selecionada, como eu tinha falado nas últimas aulas, esse método ainda é o método da criação do shape. Então eu preciso trocar por um modo de máscara. Porque senão, ó, ele vai desenhar outro shape. E aí vem um tópico que é legal. Ele vai desenhar um shape, mas ele vai criar um shape dentro da camada Shape Layer 1. Então, aqui no Contents, que são os conteúdos do shape dessa camada, eu posso ter quantos eu quiser. Ou seja, se você não trocar o modo de máscara, mas permanecer com essa camada selecionada, ele vai criar um shape aqui dentro, que foi o que eu fiz lá no câmera, visor e moldura. São os 3 elementos que pertencem à tela. Eu preferi criar dessa maneira, ficaria mais fácil para mim animar. Para mim, eu achei mais fácil. Se você não achou ou não acharia, você pode fazer de forma separada, vai funcionar do mesmo jeito. Só que eu acho que em termos de processamento, de produção, essa maneira aqui ainda é mais leve, tá? Mas é claro que nada é regra, isso é design, tá? Então você faz do jeito que você achar melhor. Então, deixa eu voltar aqui. O legal é isso, tá? Então eu tenho um shape layer e eu quero fazer uma máscara. Eu quero fazer um corte aqui, quero fazer esse cara um pouco diferente. Só que se eu deixar esse cara marcado e não trocar lá em cima, ele vai criar mais uma área dentro desse conteúdo. Então eu posso ter quantos conteúdos eu quiser aqui dentro. Não é isso que eu quero. Não nesse momento. Então eu vou vir aqui e trocar para modo de Mask. E aí já falando das máscaras, a gente já viu os tópicos. Máscara não é um assunto difícil, tá? Tem como animar, tem como fazer várias coisas, mas em si é máscara, tá? A máscara animada aqui no After não se chama máscara, né? Vocês lembram que ela se chama Track Matte? É uma máscara, mas é uma máscara em movimento que é muito mais versátil. Mas nada substitui uma boa máscara feita de forma vetorial dentro do After Effects. Então agora com o modo de máscara criado e essa camadinha selecionada, vocês lembram que essa camada precisa estar selecionada, senão ele não cria máscara. Eu vou vir aqui desenhar uma forma para fazer um corte, ó. Beleza? Fiz minha máscara. Só que essa máscara eu não quero ela assim, né? Eu quero ela invertida. Eu quero ela ao contrário. Eu também tenho como colocar modos diferentes de máscara, tá? Mesmo que eu não precise vir aqui fazer a versão inverted, eu tenho Subtract, eu tenho Intersect, que é a mesma coisa, né? Lighting, que vai funcionar muito bem com opacidade. Darken, vai funcionar muito bem com fundos mais escuros. E diferença, eu vou deixar em Subtract, que é o que eu quero realmente. Usar essa máscara como forma de subtração de uma forma. Beleza? Primeiro tópico super bacana de falar do Shape Layer é esse. O Shape Layer permite que você crie outros shapes aqui dentro. Só que esses shapes ficam cativos ao shape principal. E o que eu quero dizer com isso? Eu vou jogar esse shape para o canto, deixar ele marcado. E agora eu vou criar mais um shape. Para vocês entenderem o que eu estou falando. Tá? Eu estou criando dentro da mesma camada, tá? Você pode ver, ó, que quando eu faço isso, ele empurra a caixa de transformação, tá? Ele empurra a bounding box, ou seja, ele acaba usando a mesma área criativa aqui. Beleza. Então agora, ó, esse shape layer, eu posso mexer nele de forma individual. Isso aí não me atrapalha não. Mas se eu quiser, ó, eu posso também mexer nele de forma macro. Então eu acho muito mais interessante você usar isso, quando é clara a sua intenção, porque você pode manusear os elementos de forma separada, mas também pode manuseá-los de forma única, tá? E isso é o que eu vou falar na próxima parte agora, sobre as propriedades do Shape Layer. Vamos lá? Bacana, então a gente tem esse método, né, de criação, seja individual, seja junto, não faz muita diferença, desde que você queira uma coisa específica. Na parte da televisão ou do monitor, o que seja, eu preferi fazer assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou analisar esse arquivo ainda, mas deixa eu mostrar. A tela em si, ela é uma coisa só, mas ela envolve a câmera, o visor e a moldura. Então, se eu quiser fazer uma animação, por exemplo, de escala, apertando o S, essa escala ela vai influenciar os 3 elementos.
tá? Por que isso, Rafael? Por causa disso aqui, ó. Num Shape Layer, se eu abrir ele aqui, tanto que ele me dá a opção de abrir, né? Esse elemento. Então eu tenho aqui, ó, o Contents, que são os conteúdos do Shape, e o Transform, tá? Então é super importante vocês se aterem a isso. Deixa eu ver se está gravando, tá? Se aterem a isso na hora de fazer. Então, ó, o que é o conteúdo? Esses elementos, câmera, visor e moldura. Aqui eu tenho modos de blend, ou seja, blend modes. Eu posso fazer com que essa câmera esteja em modo multiply, com, por exemplo, essa base da moldura. Eu posso colocar ela em overlay, eu posso colocar ela em diferença, né? Eu posso colocar ela em várias formas, tá? É bem legal esse método que você tem de fazer, beleza? E além disso é o seguinte, eu tenho as propriedades de cada um, que eu vou mostrar, e eu tenho esse transform geral, que é Anchor Point, Position, Scale, Rotation e Opacity. Isso aqui, esse transform aqui, ele influencia tudo da camada, tudo. Tanto que eu posso usar ele aqui com o Pick Whip para vincular ele a outro objeto. Então, por exemplo, se eu quero que quando eu trabalho a escala de um outro objeto, a escala desse objeto também seja trabalhada. Então eu pego o Pick Whip e vinculo ele ao objeto que eu quero. Isso é bem legal, né? Eu já mostrei isso também na aula do objeto nulo, tá? Falando sobre a câmera 3D. E isso é bem prático. Foi mal. Gente, foi mal porque o Google ficou falando comigo aqui. Aí deu um pulinho, tá? Vocês vão ver isso na edição, mas segue o baile. Então o que acontece? Eu tenho aqui o Transform, que vai influenciar só a camada. Mas infelizmente é uma coisa, é um ponto contra o Shape Layer. Acaba influenciando todo mundo. Então você só vai usar isso aqui em último caso, tá? Na grande maioria das vezes você não vai usar ele dessa maneira. Você vai usar ele na maneira separada. Mas você pode fazer animação de escala, de rotação. Você pode transformar isso aqui em 3D. E aí você vai ter aquela escala de 3D, aquela rotação de 3D. É bem legal. Mas indo para um tópico mais simples. Olha aqui, ó. O Shape Layer eu tenho a elipse. E isso tudo é o conteúdo da elipse. Eu tenho a elipse path. Deixa eu abrir aqui. Vamos abrir e expandir. Tá? Eu tenho a ellipse path, eu tenho stroke, eu tenho dashes. O que seria o dashes? Seria o stroke tracejado. Se eu quisesse fazer uma animação de, como é que eu vou dizer, de mapa, de objeto sendo percorrido, caminho sendo percorrido. Gente, olha a quantidade de coisa que eu posso animar aqui dentro. E sim, tem um transform de cada elemento. Então eu posso animar o transform de cada elemento sem influenciar todos os outros aqui. Eu tenho dois transforms dentro do Shape Layer. Eu tenho um transform do Shape Layer e eu tenho um transform do conteúdo. Então, claro, se eu for explicar o que cada coisa que faz, eu vou ficar muito tempo. Mas só para vocês entenderem, no Ellipse Path eu posso animar Size e Position. E é claro, eu posso desvincular isso. Então eu posso continuar animando posição e tamanho de forma separada, tá? Eu tenho traçado, que eu posso colocar cor, posso trabalhar a cor, posso animar a opacidade, posso animar a espessura disso, se eu quero ele arredondado, se eu quero ele com quina, tá? Eu posso acrescentar tracejado, para que essa linha seja tracejada. Eu vou deixar isso para a próxima aula, que eu vou fazer caminhos de stroke, de auto orient, vai ser bem legal. Mas é capaz, ele é capaz de fazer isso. E eu posso também fazer o fill. Perceba que nesse momento eu não estou com stroke marcado, só estou com o fill marcado. Isso também pode ser trocado aqui em cima, tá? Quando você cria um shape, você tem essa mesma opção aqui em cima, ó, fill, stroke e a espessura. Então se você clicar na palavra, você tem as formas, que é sem nada, com cor sólida, com gradiente linear, com gradiente radial e a opacidade. E você também tem essa opção no stroke. Se você quer cor nenhuma, cor sólida, tá? Você pode fazer isso por aqui, ou você pode fazer isso por aqui. Porque, por exemplo, se eu quiser nesse momento que esse cara tenha stroke, basta vir aqui e ligar. Tá vendo? Ó? Ele vai adquirir stroke. Beleza? Então é super legal isso.
tá? Aí eu tenho também o preenchimento, né, que é o fill, com cores, opacidade, beleza? E aí eu posso fazer tudo isso aqui, pode ser animado, tá? E aí eu tenho também o transform desse objeto, que é a elipse 1, que tem o seu próprio anchor point, seu próprio position, seu próprio scale, skill, que é a deformação, o ponto dessa deformação, que é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar, deixa eu mexer aqui no skill, tá vendo, ó? E aí o skill axis, que é o ponto que eu quero que ele faça a deformação, ó. Dá para fazer animação de objeto ondulando. É uma forma muito mais fluida de se animar aqui dentro do After, tá? Beleza? Então, tudo isso aqui é o que engloba a elipse. Lembrando que eu posso colocar também em Blend Mode, tá? Então, tudo isso aqui envolve ela. Se eu fechar, ó, eu ainda tenho retângulo, com todos os tópicos do retângulo. Eu ainda tenho o transform geral. Pense nesse transform aqui como um transform macro, da camada toda. E esse cara, individualmente, vai ter o seu próprio transform. Então já é muita coisa para fazer, cara. É um conceito muito bacana que a gente pode utilizar para nossa animação. Olha que eu nem vou me ater aqui, ó, ao Match Paths, Bucket Bloat, o Repeater, o Trim Paths. Eu vou deixar isso aqui para nossa parte 2, porque essa aula vai ter duas partes, tá? Hoje e na próxima aula, para a gente abordar com mais calma o Shape Layer. Shape Layer é um assunto muito legal, muito gostoso, tá? Beleza? Então vou só demonstrar rapidinho aqui uma forma que você pode fazer sua animação de Shape Layer. Vamos lá? Então beleza, vou chegar aqui e vou criar um objeto qualquer, tá? Não importa. Pode ser um retângulo arredondado, um retângulo normal, mas um retângulo normal. Beleza? Vou centralizar ele, Ctrl Alt Home, Ctrl Home. Vou trocar a cor. Lembra que tanto faz trocar por aqui ou por aqui. Tá uma cor um pouquinho mais interessante, um amarelinho. E aí eu quero fazer uma animação. Eu quero que ele apareça na tela. Então agora eu vou animar o escala. Só que eu vou animar o escala da camada toda, tá? Eu venho no Scale, boto em 0. Aperto um pouquinho mais para frente, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu vou colocar ele em 120. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou colocar ele em 100. Tá? Então, ó, eu tenho isso aqui. Tá bom? E aí agora eu vou fazer uma animação mais solta, tá? Beleza? Então aqui, para a gente entender, eu fiz uma animação de escala que envolve a camada toda. Agora eu vou fazer de forma separada. Então eu vou fechar e abrir de novo esse cara. Por enquanto eu não vou usar esse transform. Agora eu vou no Contents. E eu vou trabalhar as propriedades do retângulo, tá? Que é o Rectangle Path. Aqui eu tenho 3 coisinhas que me serão muito úteis. Tamanho, posição e esse camarada aqui, ó, que é o Roundness, que é o arredondamento. Que é que você pode pegar facilmente um retângulo ou um triângulo, qualquer objeto que tem uma quina e transformar ele em um objeto mais arredondado. Cortar esse chanfro. Que é o que eu vou fazer aqui. Então, vamos supor que depois que ele surgiu e ficou na tela, eu vou marcar um keyframe em Roundness. 1, 2, 3, 4, 5 e vou arredondar ele. Beleza? Eu queria fazer de forma separada, cada ponta de forma separada. Não. Não tem. Tem um plugin que faz isso, tá? Que é Separate Corners. Você consegue fazer cada canto de forma separada. Tem até um filtro que faz isso, mas no modo nativo não, tá? Vai ter que ser assim mesmo. Aí depois que ele arredondar, eu quero mudar o size dele. Então eu vou marcar um keyframe. 1, 2, 3, 4, 5. Vou desmarcar. Quero que ele aumente e diminua um pouquinho para parecer uma elipse. Beleza? Então o que eu tento agora é isso aqui, ó. Tá? Aí esse objeto pode expandir, pode encolher. Posso mudar a posição dele. Vou fazer uma animação de posição aqui. Agora eu vou avançar 10 quadros. Quero que a posição dele vá para cá. Beleza? E aí quando ele bater lá no teto,
eu quero que ele expanda para chegar no topo da tela. Deixa eu puxar isso aqui. Ele vai encostar. Vou voltar no Scale, quer dizer, no Size, na Scale. Vou pegar aqui e marcar o keyframe de segurança. E vou abrir. Aí agora eu posso até marcar os dois e abrir. Show de bola. Vamos suavizar esses keyframes. Tem muito keyframe aqui, né? Keyframe Assistant Easy ou F9. Não vou apertar F9 porque vai estragar o que eu estava fazendo agora. Porque eu estou gravando. Easy. Motion Blur. Deixar mais charmosinho minha animação. Vamos ver? Show de bola. Viu? É muito legal trabalhar com Shape Layer. Você tem muito mais recurso, muito mais fluidez. Fiz nada aqui, cara, mas olha quantos keyframes tem e tem tudo separado. Eu posso chegar e animar outros parâmetros de forma individual, de forma macro, de forma conjunta, se eu quiser criar outros elementos. Então é muito legal, cara, e muito versátil quando você já tem uma coisa em mente, já tem um briefing. Mas, como a gente tem bastante referência hoje gráfica, é muito comum você ver isso, então é bem legal, tá? Duas coisinhas que eu quero falar antes de analisar o arquivo Shape Layer. A paleta de cores que eu usei naquele arquivo está aqui dentro também. Eu vou disponibilizar lá no Classroom, que eu peguei do Color Lovers, tá? Que foi essa paletinha de cores aqui e a outra que eu usei como background. Eu vou disponibilizar lá. Eu usei uma imagem de referência que foi essa imagem aqui, ó, para fazer os objetos. Eu não deixei tão fiel como tá essa aqui. Eu mudei o pé, eu mudei algumas coisas, mas eu procurei deixar o máximo fielzinho aqui, porque eu achei legal, achei interessante, acho que combinaria, tá? Então é super legal. Segunda coisa, as animações que eu fiz aqui, elas são animações baseadas em flat design, em minimalismo. Se você for usar um outro conceito, talvez você tenha que usar uma outra maneira de animar. Mais lento, mais rápido, dando mais intervalos, tá? Só para ficar claro, porque eu usei um conceito que é muito comum hoje na vinheta, na publicidade, tá? Você vê muito isso em centro urbano, esse tipo de propaganda. Quem pega metrô sabe do que eu tô falando, tá? E é isso. Agora eu vou dar uma destrinchada nesse arquivo para vocês. Claro que eu vou disponibilizar também esse arquivo para vocês terem acesso a ele, se quiser animar ele, tá? Então, tem muita coisa pra gente fazer. Vamos lá? Beleza, galera. O que eu tenho aqui basicamente é o seguinte, tá? Eu tenho elipses. Deixa eu desligar esses caras. Eu criei 4 elipses. Uma rosa, uma marrom, uma vermelha e uma azul. Eu queria fazer uma animação de escala. Acho legal. Acho que isso chama super atenção. Eu sou da época que as propagandas tinham antes uma chamada para depois passar um conteúdo. Essa técnica ainda é usada. Você cativa a atenção do cliente, tá? E depois eu fiz isso aqui, ó. Eu fiz a tela que contém o monitor em si, com a sua webcam, uma base e um pé. Esse pé é uma coisa legal. Ele tem uma máscara. Então ele, na verdade, ó, é um retângulo arredondado que eu fiz uma máscara que eu queria mostrar só parcialmente. Depois eu vou rotacionar esse cara, entendeu? Porque depois eu posso vir aqui nessa pé e fazer isso aqui, ó. Que é a base do notebook. Que ele virou aquela base de notebook, tá? Eu rotacionei exatos 180 graus. Beleza? Então eu comecei fazendo dessa maneira. Assim que eu comecei a estruturar o documento. Vamos para animação. Ficou grande, tá? Não em tempo, mas em quantidade de keyframes. E olha aqui. Tem bastante keyframe aqui suavizado. Tem bastante keyframe de freeze, que é o tug and hold, que é quando eu congelo a animação para não ficar trepidando ou passeando naquele espaço do 3D. E se você notar, só na parte de tela tem a estrutura toda da minha animação. A minha animação todinha se baseia nisso aqui. É a base de toda a minha animação. Porque eu fiz com que o objeto aparecesse. Deixa eu desligar o Motion Blur. Ele aparece. Depois aquele pé. Tá vendo, ó? Aí ele permanece um tempo e agora eu quero que ele transicione. Então, ó, eu tiro o pé de cara
circulo ele, já faço com que ele volte com uma outra aparência, outro arredondamento. E aqui tem outra máscara. Esse furinho aqui do notebook, uma máscara. Máscara aqui, ó, no pé. Simples assim, tá? Fica mais um tempo, né, para dar tempo do espectador, do visualizador entender o que está acontecendo. O pé sai e ele vira um tablet. Aí eu senti a necessidade de criar mais uma camadinha só para fazer a parte do touch, que você desbloqueia a tela, tá? Eu não vi necessidade de criar aqui dentro, manter uma camada inteira para usar só um período. Então eu falei, eu acho melhor fazer isso aqui depois, que é melhor. Mesma coisa, permanece um tempo. Ele volta e vira um celular, uma outra aparência. E o celular tem dois pontos, aquele onde é o alto-falante e onde é o botão home. Então essa análise, tá, dessa animação eu já tinha lá na cabeça pronta. Eu peguei o arquivo, falei, pô, eu quero fazer uma animação de objeto que se transforma, fazer uma mutação de objetos. Então eu vou fazer dessa maneira aqui, entendeu? Eu tinha mais ou menos o que eu queria. Senão eu ia ficar muito tempo olhando para a tela e não ia conseguir fluir. Tá vendo? Ó, então minha animação surge, ela dura um tempo, desconstrói, troca de novo e acaba. Poderia fazer ela de maneira super diferente. Poderia fazer ela de N maneiras, né? Tem muita maneira de fazer. Particularmente gostei do jeito que eu fiz. Ficou legal. Dava para colocar uma logo aqui dentro, uma animação, uma tela de um vídeo usando o TrackMatte. E os recursos são infinitos. Eu posso pegar tudo isso aqui que está animado e criar uma pré-composição e utilizar isso aqui em outros trabalhos. Porque esse BG tá solto, ó. As cores também são fáceis de mudar. Essa é a vantagem do Shape Layer. Só você vir aqui e trocar a cor. Tá vendo? Ó? O objeto pode ter a cor que você quiser, cara. Olha lá. Agora ele é verde. Então você não fica preso a nada. É bem legal. Super versátil. Super funcional. Beleza, galera? Então eu vou deixar esse arquivo para vocês analisarem e vocês praticarem o Shape Layer, tá? Eu ainda vou dar mais uma aula. Me chamem. Eu sei que vai ter gente que não vai ter entendido completamente esse assunto, mas vamos que vai dar tudo certo, tá? A gente já vai estar voltando, o Júlio tá aí, graças a Deus, tá? Ainda não é, assim, 100% confiável de sair, mas a gente também precisa sair, né? Infelizmente, a Graco precisa continuar, vocês precisam continuar e eu preciso continuar. Então vamos tomar todos os cuidados que a gente pode, mas vamos ter nossas aulas. Tá, eu queria ver vocês praticando, eu quero olhar para vocês, olhar para os monitores de vocês treinando. E infelizmente aqui eu não consigo, tá? Então é isso, espero que você tenha gostado. Me chama, tá? Se for o caso, eu gravo um vídeo só respondendo pergunta. Ah, fiquei com dúvida nisso, fiquei com dúvida naquilo. Anota, manda mensagem, posta lá no mural do Classroom. Vamos interagir pelo Classroom, essa é a função dele, agregar todos vocês lá dentro, tá? O Discord também, se vocês quiserem me chamar ou interagir com outros alunos, não tem problema nenhum, tá? E pouco a pouco a gente vai conseguindo, beleza? Pratica, treina e é isso.